Olá, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Bem, meu povo, a gente está aí fazendo vídeo agora um pouco mais livres, vídeos que vão nos ajudar a entender a história um pouco do que seja a gnose cristã, como se entendia a gnose cristã, né? Cosmologia, cosmogonia, teogonia, né? A metafísica, a, a ideia de salvação, a ideia que eles tinham de Jesus, enfim, ok? Então, se você está chegando novo no canal, por favor, se inscreva. Depois, toque o sininho. Depois, por favor, deixe o like. Depois, depois você compartilha o vídeo, você divulga o canal e aí vamos em frente, que atrás vem gente com muita inveja da gente. Se você quiser ser um financiador desse canal, você pode ajudá-lo, sendo um colaborador solidário, né? Você pode ajudar através do Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Eu sei que muitas vezes os meus vídeos parecem ser vídeos duros, né? E algumas pessoas já até disseram: tu perde muito tempo nos vídeos refutando coisas de outros canais. Queridão, queridinha, às vezes nós precisamos ter honestidade intelectual, tá certo? Honestidade intelectual é algo importante, já que nesse meio aqui, me desculpa, mas há muita pouca gente com honestidade intelectual, tá? Então, assim, a gente aqui não está para discriminar nenhum canal. Cada canal, os proprietários do canal fazem o que quiserem. Cada um vai responder pelas escolhas que faz na vida. Simples, simples assim, né? Então eu assisto canais dos chamados ateus que acham que tudo nasceu com o Big Bang, que tudo nasceu com a evolução das espécies, etc, etc. Eu tenho canais que eu assisto, são canais terraplanistas, tem canais que eu assisto que são canais herméticos, gnósticos, enfim. Tá? Eu sou muito eclético nessa parte. Eu não tenho um padrão, mas creio que a maioria das pessoas sejam assim. No entanto, o foco que eu mantenho na minha vida é de ter esse conhecimento da gnose cristã. Tá? E a gnose cristã não é minha propriedade, não é propriedade de ninguém. No entanto, algumas pessoas não se dão o luxo de estudar a gnose cristã. Tá? E aí muita gente funciona na base do chutômetro. Eu vou chutar e se colar, colou. Né? Muita gente assim. Né? Não pesquisam, não estudam, acham que vão encontrar material fácil aqui no Brasil sobre gnose cristã e não vão encontrar. Tá? Não vão, porque o nosso país é dominado agora atualmente por um monte de fundamentalistas débeis, esquizofrênicos, doentes mentais, que resolveram perseguir todo mundo que pensa diferente deles. Tá? Mas o fim dessa maluquice está chegando. Então, os vídeos a gente está seguindo aqui um pouco um padrão diferente, um padrão mais aleatório, para que a gente possa, então, ir descobrindo algumas coisinhas aí, algumas cositas a mais. Né? Nesse vídeo, eu quero continuar falando para vocês a respeito do pleroma. Tá? Porque há uma maneira, há pelo menos duas maneiras da gente ver o pleroma, correto? Tá? A primeira maneira da gente ver o pleroma é ele sendo o centro de um grande
de um universo único, o que está aqui atrás de mim, ó. Certo? A outra maneira da gente ver o pleroma é a gente ver ele nesse sistema que está bem aqui atrás de mim. Correto? Que é a relação, tá, do pleroma como mundo metafísico, tá? O meio como mundo extrafísico e o outro em azul do mundo físico, ok? Então, são dois aspectos muito interessantes da gente observar, dado que nós precisamos entender que as realidades, elas coexistem, tá? No entanto, mantendo-se. É como se você colocasse dentro de um recipiente o óleo e a água, né? Ok? Por que que o óleo vai para cima? Porque ele é o elemento mais leve que a água, né? Então, portanto, ele vai assim. Quando a gente analisa a gnose e a gente entende como os visionários gnósticos olhavam todas as realidades, como eles projetavam suas vidas, como a cosmovisão que eles tinham, então a gente entende que não há lugar para pessimismo, ok? Precisa entender isso aí, né? Então, no estudo passado, eu falei, né, que nós temos, né, eu diria assim, nós temos eu vou escrever aqui realidade, tá? Ok? A primeira realidade é a realidade metafísica. Ok? A segunda realidade é a realidade extrafísica. E eu chamo de moroncial. E a terceira realidade é a realidade física. Correto? Então, eu acho que, certo? Acho que as pessoas precisam entender um pouco esses conceitos para que elas possam, então, descobrir, né, que em que sentido e aonde nós estamos localizados enquanto humanos nessa história, ok? Porque essa, pessoal, é uma história que nós não podemos ficar fora. Nós estamos no meio de um conflito, de uma guerra, tá? Aonde existem, né, várias atividades. Nós poderíamos dizer, por exemplo, tá, que esse, né, no caso aqui, né, deixa eu só virar aqui a câmera, pessoal, porque tá. Nós poderíamos dizer que esse elemento, tá, é o elemento positivo, neutro, tá, e negativo, tá, certo? Nós poderíamos falar exatamente em termos, porque esse elemento neutro aqui é aquilo que nós chamamos de extrafísico, né? Certo? Esse aqui é o que nós chamamos de mundo físico. E esse aqui é o chamado mundo metafísico.
Tá? Ok? Não vai dar para tudo, mas eu boto aqui. Por quê? Porque são esses três elementos aqui são polaridades. Ok? São polaridades. Tá? Enquanto aqui está a antimatéria, ok? Aqui é um mundo, tá, que está em volta a gente vai denominar aqui de semimaterial, porque ele não é totalmente material, né? E aqui é o material, ok? Certo? Então, essas realidades, elas estão intrinsecamente relacionadas com a nossa vida, né? Com a nossa realidade. Nós, enquanto humanos, temos essas três realidades dentro de nós. Nós temos o espírito, a alma e o corpo. Ok? Então, quando nós entendemos toda a visão que os gnósticos tinham do pleroma, aí a gente entende o porquê eles falavam de determinadas coisas. Tá? E é isso que nós vamos dar uma olhada agora também. Ok? Então, o texto diz assim, nas antigas, eu vou até baixar aqui para a gente poder marcar, tá? Gosto sempre de marcar. Aqui. Tá? Nas antigas crenças gregas gnósticas, o pleroma representava a plenitude do divino, tá? Então, aqui eu já falei, inclusive, no outro vídeo. Incorporando o reino espiritual e a totalidade dos poderes divinos. Reino espiritual e totalidade dos poderes divinos. O Kenoma, por outro lado, tá? Kenoma, certo? Kenoma. Onde está o Kenoma? Né? Nós já explicamos isso aqui, mas a gente repete, porque é importante. Tá? A gente grava. O Kenoma é isso aqui, tá? O mundo natural é o mundo do Kenoma. Certo? O mundo do vazio, do ilusório. Ok? Então, esse é o Kenoma. Aqui representa toda essa parte, tá? E é em escuro, correto? Então, você vai entender isso. Você vai entender que você tem que você também tem um vazio, tá? Que existe um vazio. Esse vazio, pessoal, que muitas vezes as pessoas não sabem interpretar e muita gente acaba caindo em depressão, em angústia, em aflição, em medo, em insegurança, etc. É porque as pessoas, por não descobrirem a origem da onde vieram, elas começam a mergulhar a níveis mais baixos de vibração. Tá? Porque também você vai entender, tá, que aqui tem uma densidade, tá? Aqui tem outra densidade, certo? E aqui tem outra densidade. O que muda em cada realidade dessa é frequência e vibração, tá?
Então, enquanto que aqui é uma frequência e uma vibração, aqui é outra frequência e vibração, e aqui é outra frequência e vibração. Ok? Então, essa é a diferença. A diferença que vai se alterando numa pessoa é a frequência e a vibração. Quando você começa a sua frequência começa a baixar e a vibração baixar muito, você vai se tornando mais denso e tenso, tá? O que vai dificultar em muitas vezes, ao autoconhecimento e à autoconsciência. Isso é muito perigoso, porque nós estamos sendo empurrados pelos soberanos invisíveis e pelo demiurgo e pelos arcontes a ficarmos retidos exatamente nesse vazio, nesse kenoma, nesse mundo de ilusão. Por quê? Porque, na verdade, o que ele projetou aqui é a sombra da realidade verdadeira. Ok? Então, as pessoas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de de você agir por impulso, por raiva, por qualquer coisa, você precisa entender que você tem uma dimensão pleromática, aeônica, né? E você tem uma dimensão moroncial, tá? Ou solfiônica, certo? E você tem uma dimensão, correto? Você tem uma dimensão que é uma dimensão aeônica, ou melhor, arcôntica, tá? Que é exatamente aquela dimensão que, se você não tomar cuidado, você será um eterno manipulado pelo simulador e pela Matrix. Ok? E é isso que você precisa observar. Tá? Veja bem. Por outro lado, era considerado vazio correspondente ao mundo material, um reino inferior de fenômenos e imperfeições. Então você já percebeu aí o que é, né? A história da queda e banimento dos primeiros humanos do paraíso faz-se no mentes durante séculos, inspirado em extensa contemplação e debate. Tá? No entanto, alguns postularam que a história do Jardim do Éden é alegórica e esconde significado mais profundo. Claro, há pessoas que leem a história do Jardim do Éden alegoricamente, mas ela é uma forma de leitura, mas não deveria ser. A história do Éden deve ser lida literalmente. Tá? Certo? E nada a primeira leitura que a gente faz de qualquer coisa é a literal. Quando você é um juiz, um advogado, que você vai estudar a lei, você estuda a lei primeiro olhando ela literalmente. Depois você vai para uma área mais, diríamos assim, alegórica ou hermenêutica da interpretação que você vai dar àquilo. Né? Então é importante entender essas coisas. Né? Então, eles sugerem que narra simbolicamente eventos no pleroma, tá? O reino espiritual supremo, que culminam na criação do mundo material. Ok? Nós já dissemos aqui, repetidas vezes, que no Kenoma, tá? Baixar aqui, tá? Eu já disse várias vezes aqui, ó, que no Kenoma, que no pleroma, aqui o centro, ó, existia antropos, homens, humanos, aqui.
ok? Que eles serviram de modelo para o Demiurgo criar humanos aqui, né? No Kenoma. Então é preciso a gente tomar bastante cuidado, porque as pessoas acham que existe uma guerra, e até gente ensinando que o Uno aqui é o Demiurgo. O que eu acho de um profundo absurdo, gente, dado que essas pessoas não conhecem definitivamente a gnose cristã. Eles podem conhecer e outra historinha aí que eles contam, né? Certo? Então, o que é o pleroma e o kenoma? Nas antigas, está aqui, ó, que eu vou até marcar logo aqui. Né? Nas antigas crenças gregas e gnósticas, o pleroma representava a plenitude do divino, incorporando o reino espiritual e a totalidade dos poderes divinos. Kenoma, por outro lado, era considerado vazio correspondente ao mundo material, um reino inferior de fenômenos e imperfeições. Nós já lemos isso, tá? Só que ele é repetido, tá? Aqui no texto. O céu era muitas vezes equiparado ao pleroma, em lugar de divindade e perfeição transcendentes, enquanto o inferno era o conceito amplamente explorado, mas poderia ser comparado ao fenômeno. Então, não estão totalmente errados, tá? Não estão totalmente errados. Eu vou dizer por que a gente não está totalmente errado nessa análise, tá? Porque, de fato, você vai ver, tá? Que aqui a primeira coisa, né? Ele diz aqui no texto, olha só, enquanto que o pleroma era um lugar da divindade, o céu era muitas vezes equiparado ao pleroma. Não, o céu, que é essa região aqui toda de azul, olha aqui, ó, certo? Toda de azul, esse céu aqui, ele é uma dimensão intermediária. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui para arriscar, mas bora lá. De fato, isso aqui é o céu, ok? Dá para ver? Dá, né? Então aqui, ó, céu. Que, em tese, significaria uma espécie daquilo que depois veio a se chamar de, né, de purgatório, etc. e tal, tá? Ok? Eu estou dando só exemplo, pessoal. Estou dizendo que estou fazendo uma simbologia. E essa parte escura aqui, pessoal, equivaleria ao inferno. Ok? Ao inferno. Certo? E esse centro aqui equivaleria a, claro, né? Então equivaleria ao nosso céu, que nós entendemos, como entendemos hoje, ok? Certo? Mas, na verdade, é o pleroma. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque os lugares inferiores, claro que o Kenoma não é um lugar tão inferior assim, não. É um lugar que ainda, por mais entendimento que a gente tenha, ele é um lugar que, diríamos assim, está, né, localizado, ele é como se fosse uma espécie de portal, pessoal. Né? Então, quando um ser humano desencarna na Terra, isso é preciso ser entendido,
que é que acontece quando ele desencarna na Terra? Nós estamos dentro dessa área aqui, ó. Esse é o mundo. Se você quiser chamar de universo, chame de universo, mas eu estou indicando aqui como se fosse o nosso pequeno sistema Terra, o nosso sistema solar. Então, quando alguém desencarna aqui, ele tem que passar, além dos seres atmosféricos, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, quanto os espíritos do mal espalhados pela atmosfera. Ok? Presta atenção nisso. Espalhados pelos ares, pela atmosfera. Tá? Então, eles não estão espalhados em outro canto, estão espalhados na atmosfera. Agora, aqui nós não podemos vê-lo, não. Né? Porque, claro, dentro de uma matrix é impossível que você veja a realidade. Né? Inclusive, há uma série muito interessante na Netflix que eu quero recomendar, que é a série 1899. Assista, você vai entender, você vai ver como é que é a mente humana e como a mente humana constrói realidades e como é que os nossos programadores programam a nossa mente para que a gente não veja o real, mas veja a sombra da realidade, ou melhor, veja uma simulação. Ok? Então, quando alguém desencarna aqui, além de ter que enfrentar essa dimensão atmosférica, ele tem que ir enfrentar a dimensão supralunar, acima da Lua. Tá? Quando eu for falar sobre os 7 céus, e aqui, né, eu vou tentar aqui desenhar a Lua, quando eu for falar sobre os 7 céus, eu vou mostrar para vocês como é que é o entendimento dos 7 céus. Tá? Que é muito importante entender. Porque as pessoas ficam falando determinadas coisas, pessoal, que eu às vezes até me ponho a pensar como é que as pessoas chegaram a um estágio hoje que elas perderam completamente o vínculo, a conexão com a centelha divina ou com o ajustador do pensamento, como queiram chamar, né, com o seu próprio espírito. As pessoas estão a cada dia se tornando mais ílicas, mais carnais, mais psíquicas e menos espirituais. Porque os princípios do espírito são diferentes dos princípios da psique e do corpo, do soma. É por isso que a maioria das nossas doenças são psicossomáticas. Tá? Elas podem, sim, ser pneupsicossomáticas. Elas podem ter origem no espírito também. Mas a maioria delas estão originárias na psique humana. Por quê? Porque é o elemento de controle que se tem. Correto? É como você... a sua psique é a sua mente. Tá? O seu corpo, a soma, né? O soma, ele é o cérebro. Então imagine que o cérebro é a sua mente física e a sua mente, propriamente dita, ela é não física, porque ela está ligada à sua alma. Assim como você tem, tá? Na sua vida, você tem os sentidos exteriores do corpo, você tem também os sentidos interiores da alma. Okay? Então, quando uma pessoa desencarna, o destino dela deveria, em tese, ser ela chegar pelo menos ao céu, que equivaleria aqui ao purgatório. Por que no céu? Porque é lá onde está a Sofia, tá?
e aonde está o Cristo. Esse espaço aí é chamado nos evangelhos de Ouranou, tá? Que literalmente quer dizer céus de Urano, ok? E na mitologia, o Urano era o pai primordial dos deuses. Quem deu o golpe para tirar Urano do circuito foi o Cronos, tá? Que é o Yaldabaoth, que é o Jeová o Enlil. Né? Então, essa história, o que é que ocorre? Existem algumas doutrinas sendo ensinadas na Terra que são doutrina dos arcontes. Tá? Doutrina de reencarnação, pessoal, é doutrina arcôntica. É doutrina de prisão. É doutrina de gente maluca. Desculpa a expressão. Porque eu já vi gente aí que se intitulam médium, sou médium, né? E vem dizer que a reencarnação é uma escola para aprimorar o ser humano. É mesmo, é? Desculpa. Você está sendo enganada por arcontes e não por espíritos de luz. Tá? Então a gente tem que ser sincero, pessoal. Não adianta a gente enfeitar pavão para querer agradar e dizer, ah, não, isso é. Você está desrespeitando quem acredita. Não, eu não estou desrespeitando nada. Eu estou falando a sinceridade. Agora, se alguém acha que, ah, eu adoro a reencarnação, eu gosto muito, então fique assim reencarnando aí, meu filho, né, até você não poder mais pagar sua conta, que você já não pode pagar. Né? Na cosmogonia gnóstica, o pai, o criador de tudo, tem um consorte conhecido como Aeon Sige. Primeiro, o Bitos tem a Sige, tá? Bitos quer dizer silêncio e Sige quer dizer profundidade. Silêncio e profundidade, ok? É isso que quer dizer. Que se traduz em grego antigo como silêncio eterno, tá? Certo? Silêncio eterno. O primeiro pai, Sige, tem uma filha chamada Enóia, que significa pensamento em grego. Outro relato sugere que Enóia é irmã de Sige. Não, tá tudo... Você vê como eu trago o texto sempre para refutar? Por quê? Porque, na verdade, o Bitos, tá? Não existiu essa ideia do Aeon Sige, tá? O primeiro pai criador de tudo tem uma consorte conhecida como Aeon Sige. Tá, tudo bem até aí. Tá? Certo? Mas quando ele diz o primeiro pai e Sige tem uma filha chamada Enóia, não. Eles estão confundindo. A Sige tanto a Enóia como Pronóia como Barbelô. São as mesmas figuras. Tá? Ok? Então não existe essa coisa. A única coisa que foi produzido pelo pai e pela mãe, pelo Nous e pela Sige, pelo Bitos e pela Sige, foi o autogênese, o autogerado. Nada além disso. Tá? É porque as pessoas têm a mania de complicar mais as coisas do que realmente explicar. Na tradição gnóstica, Enóia, pensamento inicial do Criador, claro, Enóia, Pronóia e Barbelô são o mesmo ser. Tá? Acabou se tornando arrogante e fugiu para criar uma forma independente. Está vendo como eles estão confundindo as coisas? Tá? Completamente equivocado. Por quê? Porque eles estão confundindo. Olha só o absurdo, pessoal. Eles estão confundindo a Sofia, que está bem aqui, ó. Tá? Essas bolinhas todas, eu vou até ampliar aqui. Tá? Essas bolinhas todas são aeões. A Sofia está bem aqui.
Gente, não tem nada a ver com a mãe, tá? O pai, a mãe e o filho. Não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada. No outro vídeo, repare lá que tem os pares, tá? Segundo Valentim, o par de Sofia era o Cristo. Quem é o Cristo? É uma emanação do autogênese, do Filho. O autogênese emana o Logos e o Logos emana o Cristo. Tá? Em outras escolas, o Cristo, a contraparte de Cristo é a pneuma. Enquanto da Sofia é teletos, desejo. Tá? Mas Valentim dizia claramente que a Sofia tinha, era o 30º éon, tá? Então, portanto, a Sofia aqui, pessoal, ela era o 30º, Sofia, né? Eu vou botar bem aqui, para não confundir. Ela foi o 30º éon, ok? 30º éon. Então, ela tinha uma contraparte chamada Cristo. Aí o que é que acontece? A Sofia, pessoal, você não pode culpar ela, porque, evidentemente, o que é que aconteceu com a Sofia? A Sofia, ela estava muito distante do centro do pleroma. Imagine você num vasto universo de luz e vida, e você não poder ver, né, aquele que te deu a existência. Então, ela, na angústia dela, né, certo? Ela quis criar, emanar, mas para isso ela precisava da outra contraparte para ela fazer isso. Não era proibido os aeons de emanarem outros seres. O que eles não podiam fazer era fazer isso de forma independente. Ela resolveu fazer isso de forma independente. E é por isso que ela vem para a região, tá? Ela cai no Quenoma, certo? Ela gera o Yaldabaoth aqui, mas ela não volta para o pleroma. Ela vai ficar numa região intermediária que vai ser chamada de céu. Ok? Ou a dimensão sofiônica, se nós quisermos também chamar assim. Então, você há de convir com algumas coisas que a gente vai entender psicologicamente, né? A Sofia estava com um complexo de inferioridade. Ela achava que ela estava lá, né? Ela era guardada por um luminar chamado Elelete, quer dizer, por um ser superior a ela. Então, quando ela cai e ela percebe a besteirada que ela fez, que ela gerou o demiurgo, o que é que acontece? Ela pede socorro, né? E aí ela é levada para o 8º céu. Tá? Aí lá nesse 8º céu, ela vai ficar até o tempo da restauração de todas as coisas. Ok? Para onde o Cristo voltou? Para o céu. Tá? Se você vê as mitologias, você vai entender que Jesus não quando vem à Terra, Jesus é um aeon. Tá? Eu vejo gente aí dizendo, não tem comprovação do Jesus histórico, não tem comprovação disso, daquilo. Não, que eles estão indo pelo caminho errado. A pior coisa para mim é ver gente querendo ser inteligente
pautando discussões em premissas erradas. Quando você desenvolve uma teoria em cima de premissas erradas, o resultado vai ser errado. Né? O resultado vai ser errado. E por que que eles fazem questão de apagar Jesus da história? Porque eles têm interesse que não apareça esse ser. Né? Porque eles dizem, é mais um Deus no mundo. E claro que o demiurgo, o arconte, chefe, que é o Yaldabaoth, o Jeová, ele não quer que a existência de Jesus. O que foi que eles fizeram? Eles manipularam os evangelhos para que Jesus se encaixasse dentro do judaísmo e a Igreja Católica fosse um puxadinho do judaísmo. É só vocês olharem os paramentos, as vestes, etc., etc., você vai ver isso. Nas igrejas protestantes é a mesma coisa, eles são puxados do judaísmo. Porque em nenhum momento o Antigo Testamento foi feito para os cristãos. Mas as igrejas cristãs resolveram adotar o Antigo Testamento e colocar nas suas igrejas. E eles são muito mais ligados ao Antigo Testamento do que ao Novo. Eles pregam mais coisas do Antigo Testamento do que do Novo. Tá? Porque aquele Deus irado, aquele Deus demente, maníaco do Antigo Testamento, faz com que eles se sintam bem, fazendo a loucura que eles fazem hoje. Ok? Então vamos continuar aqui, né? Porque se a gente for puxar assunto, a gente vai longe. Né? Então, ele vai fazer comparações aqui, né? Numa narrativa agnóstica, mais conhecida sobre a distorção do pleroma, palavra grega para plenitude, o orgulhoso aeon sofia, tá? Palavra grega para sabedoria, é o catalisador da queda, porque provoca a expulsão de sua filha do pleroma para o quenoma. Não, ela não tinha filha. Para você ver como tem gente que conta a história terrivelmente, né? A Sofia mais velha e de sua filha mais jovem, Sofia Arcamote. Veja só, eles estão confundindo. Olha a besteira que é quando as pessoas escrevem texto e não sabem o que estão falando. Olha só. Existe uma Sofia mais velha. O que eles estão falando aqui? Que essa Sofia mais velha estão confundindo com a Pronóia, bem aqui, que é a Sofia superior. Ok? E ela não é a mãe de Sofia. Não em tese. Ok? Então é absurdo. Você vê bem aqui, ó. Tá? A Sofia, essa aqui, é chamada de Sofia superior. Tá? Olha aqui. Sabedoria divina. Essa aqui, ó. Ela é a mãe. Essa aqui, tá? Tá escrito bem aqui, ó. Sabedoria Arcamote. É a sabedoria caída. Não tem nada a ver com a Sofia superior. Tá? Nada a ver. Né? Então, as pessoas começam a errar as coisas quando elas começam a dar interpretações do qual elas não pesquisaram. Tenho certeza que esse texto, né, produzido por esse editor, ele não pesquisou direito. O grande problema de algumas pessoas é começarem a misturar as ideias. Tá? Nas tradições esotéricas, os mitos servem para elucidar o caminho da salvação interior. Eles lembram constantemente os adeptos da sua missão fundamental, a redenção da alma, muitas vezes alegorizada como prostituta, e a sua ascensão de volta ao paraíso através da orientação de Hermes, o emissário de Zeus. Então, vocês vejam, né,
que, e eu já vou pular aqui para outro texto, que há uma confusão que eles fazem a respeito disso. Ao contrário, o que a Sofia ela vai ser chamada por vezes de Piste Sofia. E alguns vão dizer que a filha de Sofia é Pistes, mas também não tem nada a ver, porque nos escritos gnósticos ela vai ser chamada de Piste Sofia. Tá? Mas Valentim chama ela de sabedoria Arcamote ou Rockman. Tá? Arcamote, por quê? Porque a parte de Sofia que vai dar substância, substrato para a criação da matéria é que vai acabar sendo utilizada pelo Demiurgo para criar a Terra. Tá? Os planetas, tá? Esse mundo ilusório. Não se esqueça. Não se esqueça disso. Tá? Então, se nós estamos falando, pessoal, de seres que você pode chamar de extraterrestre, de alien, porque é isso que de fato eles são. Tá? Então, nós poderíamos, eu sempre gosto de dizer isso, né? Que, né, eu vou apagar bem aqui, tá, gente? Só para aproveitar os espaços, para não. Né? Então, nós já sabemos. Se você não souber, depois você. Né? Depois você dá uma olhada lá, tá? Volta o vídeo e aí observa, ok? Mas, por exemplo, esse aqui, pessoal, nós vamos chamar aqui de primeiro circuito. Tá? Aqui é o segundo circuito. E aqui o terceiro circuito. O que é circuito, Robson? Circuito quer dizer campo de energia vibracional e sequencial. Né? Vibracional e frequencial. Então você vai entender que nós não estamos falando de coisa pequena, não. Tá? Nós estamos falando de mundos que existem aqui na área sofiônica e mundos que existem aqui. Ok? E que não são seres. Aí é que entra uma questão. Quando eu falo que essa região aqui ela é metafísica e ela é antimatéria, tá bem aqui, ó. Ok? Certo? Não significa que eles são seres que não têm corpo orgânico. Todos eles que estão aqui têm corpo orgânico. Quem está aqui tem corpo orgânico. E quem está aqui tem corpo orgânico também. Chamar seres de inorgânico é um conceito totalmente equivocado. Tá? Porque eles são seres que a única coisa que muda, volto a repetir, é densidade, frequência e vibração. Só. Tá? Porque nada precede a matéria, pessoal. Quem está buscando encontrar um lugar onde é só energia, está louquinho da vida. Porque não existe esse lugar. Tá? Esse lugar escuro aqui, chamado de Kenoma, caos, tá? Vazio, esse lugar aqui é uma matéria amorfa. Aqui é a matéria escura e energia escura. São matérias amorfas, mas eles têm potencialidade de se transformar em alguma coisa. Ok? Importante entender isso. Então não se iludam de que existem seres
que estão vivendo aqui na Terra, que vieram de mundos dentro do nosso universo bolha. Tá? E alguns estão aqui na Terra já há muito tempo, porque as primeiras raças a habitar a Terra eram supra-humanos, que depois, por motivos outros, entraram em guerra, se mataram, e os sobreviventes desses grupos depois foram construindo os outros grupos, até o momento em que eles acharam, um grupo deles achou, que devia, né, se tentar criar um ser humano, um humano para trabalhar para eles, porque eles achavam que, como eles eram superiores, eles tinham que encontrar alguém que trabalhasse para eles, e aí eles criaram os humanos. Tá? A partir do quê? A partir do genoma, né? Olha só, a partir do genoma, do DNA dos humanos aqui do pleroma. Tá? Porque assim como nós temos um DNA físico, nós temos um DNA espiritual. O DNA físico, eles, né, isolaram partes do DNA e deixaram apenas algumas fitas, né? E quando foram fazer o genoma humano, o mapeamento, chamaram de DNA lixo. Porque até então não se entendia muito bem por que tinha aquilo lá. Ok? Tá muito bem. Vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir em frente. Quando? Então aqui, ó. Vamos lá. No mito criacionista gnóstico, os éons do pleroma eventualmente se desdobram como constituintes do homem. Ok? Preste atenção no que nós estamos lendo, pessoal. Senão a pessoa não entende. Tá? O Salvador, que é o filho do Pai, e contém em si todo o pleroma. E contém em si todo o pleroma. Então, observe o seguinte. Tá? Eu não me preocupo, pessoal, com muita coisa, mas eu gosto muito de explicar as coisas. Eu sou pedagogo, eu gosto de explicar as coisas, escrever as coisas, porque eu não gosto de deixar nada mal entendido. Então, vamos supor, tá, que está aqui os aeons reunidos, tá? Vamos fazer uma breve explicação aqui. Então, todos esses éons aqui resolvem lançar feixes de luz para o centro, ok? Aqui, ó. Para esse centro aqui. E desse centro aqui surge um ser humano. Tá? Então aqui surge o humano. O ser humano surge aqui dentro. Cada um deles projeta, né? Então aqui começa o surgimento do antropos. Ok? O antropos primordial, o homem primordial, o homem pré-existente, do qual nós somos modelo. Mas esse ser foi criado a partir do quê? A partir dos próprios aeons. Os aeons, esses seres que nós podemos chamar de eternos ou ocultos, porque a palavra aeon tem similaridade com a palavra olam, e olam quer dizer mundo desconhecido, ou mundo oculto. Então os éons estão
seres ocultos, diremos assim, para não usar a palavra seres eternos, tá? Mas o que eles são? Eles são seres orgânicos, pensantes, etc, e etc. São seres fractais, tá? Eu vou fazer um vídeo também mostrando para vocês o que são seres fractais, correto? Para a gente entender um pouco, tá? Por quê? Porque eles detêm uma tecnologia e uma habilidade, pessoal, muito grande, tá? E eles, por exemplo, eles podem sair, tá? E para os outros circuitos existenciais, né? Por quê? Porque eles têm 100% da capacidade mental deles. Eles controlam tempo, espaço, energia e matéria, tá? Eles controlam o próprio metabolismo deles, tá? Assim como os seres que estão na região sofiônica ou celestial ou no céu de Urano também têm, tá? Isso vai se decaindo à medida que vem para o quenoma, porque o demiurgo ele tem capacidades que nós chamamos supra-humana, porque quando, pessoal, ele cria o nosso sistema, ele acaba ficando retido no sistema que ele criou, né? Porque antigamente eles saíam desse círculo aqui, tá? E conseguiam ir para outras realidades. Depois aconteceram mudanças no campo eletromagnético que acabaram não permitindo mais a saída e nem a entrada. E aí a coisa ficou complicada, porque aqui na Terra eles tiveram que se materializar. Então, através dessa materialização, eles se tornaram as civilizações pré-edenitas, tá? Porque os edenitas vão surgir depois que esses seres resolvem criar um ser humano, tá? Para ser escravo deles. Ok? Então, tem uma história muito mal contada que quer fazer a gente acreditar que os Anunnaki, por exemplo, vieram de um outro planeta do nosso universo. Eles não vieram de outro planeta, eles vieram da própria Terra, porque eles eram remanescentes de outras civilizações anteriores aqui na Terra. Ok? Tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, olha. Tá? Assim, o filho revela a natureza do pai. Tá? Tá falando de Jesus. Tá? E transmite a mensagem de que tanto o universo material quanto a humanidade são manifestações das qualidades divinas do pleroma. Ok? Tal mensagem está contida nas opiniões do Filho, ou Jesus, como fruto do pleroma. Irineu, descrevendo as doutrinas valentinianas, descreve Jesus como o fruto perfeito do pleroma. Ok? Preste bem atenção. Tá? Nas descrições de Hipólito, o único aeon emanado por todos os tenteões
como prova de sua unidade e harmonia e paz, é chamado de filho unido do pleroma, fruto unido do pleroma. Quem é esse fruto unido do pleroma? Jesus. Tá? No Tratado Tripartite é dito que os aeões que emanaram este fruto revelam a expressão da face do Pai. Então é por isso que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, pessoal, porque a coisa foi muito bem pensado. Mas Jesus não veio na Terra de forma natural, ele veio de forma em que eles encontraram Maria, e veja, essa história de as pessoas pensarem que Maria era qualquer uma, não era qualquer uma, tá? Ela vinha de uma linhagem. Por quê? Porque ela precisava ter um sangue preponderante. É por isso que a igreja vai inventar a ideia de que Maria foi concebida sem o pecado original. Bem, ela foi concebida sem pecado original porque não existiu pecado original. Todos nós fomos concebidos fora do pecado original. Porque o pecado original que Agostinho de Hipona inventou é a ideia de que o Adão e Eva que pecaram, então, portanto, todo o resto do gênero humano estão no mesmo pecado que Adão e Eva. Ora, né? É incrível isso, não é não? Porque quer dizer, o outro erra e eu que tenho que pagar. Né? Então, essa invenção existiu para quê? Para criar o sacramento do batismo, né? Que é uma ideia esotérica, apesar de eles não dizerem isso, que é fazer com que a criança, veja bem, que a água, que é símbolo do Enki, o deus da sabedoria, seja derramado sobre a pessoa. Daí, depois, eles vão e dizem para a criança, para o adolescente, que é preciso, então, né, que para ele viver nesse estado, tá, ele precisa se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Né? E depois eles falam que para manter esse grau sempre de santidade, como eles chamam, ele precisa se confessar. E depois ele precisa confirmar isso recebendo o óleo da unção, que na verdade era uma tradição mais antiga que os judeus, que era ungir alguém com óleo do crocodilo. Ok? Então, tudo serviu para um propósito da igreja. Então, Maria, ao contrário, ela nasce por uma intervenção também genética. Ela é colocada na barriga de Ana, mãe dela, de forma que ela surge, ok? Portanto, ela foi preparada e adequada para receber o Aeon Jesus. Tá? O Aeon Jesus. Que era toda a plenitude da divindade foi ali. Então ele traz os elementos do antropoprimordial e traz os elementos dos aeões, tá? Então, veja como é a história, como esses seres interferiram na história humana ao longo do tempo. Porque eles viram que nós humanos somos uma síntese microcósmica do macro.
nós somos o micro. Então, eles trouxeram, né, diríamos assim, a semente de Jesus, o genoma, o sêmen, diretamente do pleroma, para implantar em Maria, correto? Para poder vir o nascimento de Jesus. Então, Jesus, pessoal, enquanto humano, ele já existia. Não era que ele existia em espírito, não, ele já existia enquanto humano. Tá? Porque você... as coisas só existem porque eu pego. Se eu disser assim, esse celular existe porque eu estou pegando. Não. Algo começa a existir a partir do momento que alguém pensa nesse objeto. Tá? E Jesus, enquanto éon, foi pensado. Ok? Por isso que ele é um filho precioso do Pai. E ele vai vir na Terra exatamente para revelar o Pai. Em vários escritos gnósticos, Jesus proclama pessoalmente no pleroma. Tá? Se proclama pessoalmente no pleroma. Na epístola de Pedro a Filipe, Jesus é relatado na frase, quando o pleroma sou eu. Tá? Então, o pleroma estava nele. Então, é incrível como as pessoas são incapazes de entender isso aí. E de perceber o quanto Jesus, quando falou lá, mesmo nos evangelhos canônicos manipulados, e nos apócrifos, e também nos escritos gnósticos, ele próprio vai dizer, né, que ele é o pleroma, né, vivo no meio da humanidade. Né? Ele lhe deu o poder de entrar no legado do seu pai. E porque foi quebrado, ele também se tornou pleroma. Em Pistia Sophia, Jesus se autoproclama o segredo do indizível. O segredo do indizível, pessoal. Né? O Evangelho da Verdade é mencionado como o Evangelho da abertura do pleroma para aqueles que guardam a salvação. Em outros lugares, o pleroma aparece como algo que preenche um defeito, né? A ignorância humana sobre a própria natureza é descrita como um segredo que não pode ser contado. Então, Jesus passou um tempo na Terra, pessoal, ensinando o quê? Ensinando a gente a entender, não sei como, mas não entenderam. Desculpa dizer. Tá? Que nós entendêssemos de uma vez por todas que nós não pertencemos a essa matriz. Né? Que nós não pertencemos a essa matriz e nem a esse sistema de coisas. Que nós pertencemos a um mundo superior, a um mundo mais elevado, que nós temos a centelha divina e o Espírito em nós. Por quê? Porque isso nos foi dado pela Sofia, pela intervenção sofiônica, que foi a única coisa que o Demiurgo acabou passando para nós por ignorância dele próprio. Tá? Certo? A ignorância da humanidade caída sobre sua própria origem e natureza divina é descrita de várias maneiras como aprisionamento na matéria, escuridão ou purgatório. Acabei de mostrar isso aqui atrás, agorinha há pouco. Né? O céu ali de Sofia, a área sofiônica, é como se fosse um purgatório. Por quê? Porque abaixo desse céu, o que se tem é inferno. Tá? Por isso que muitas vezes alguém diz assim, não existe o inferno é aqui na Terra.
em tese, não está de todo errado, tá? Não está de todo errado, né? Os espíritas vão dar nome, vão mudar o nome de purgatório para chamar de umbral, tá? Uma região em que os espíritos ficam lá, né, num ambiente meio, né, que não me parece muito condizente com o céu, porque aí, veja, o céu ali, aonde é os portões do pleroma, aonde está a Sofia, é uma região, pessoal, que não é de sofrimento. As pessoas estão lá aguardando o momento de fazer o processo o que é purgar, gente? Né? Purgar quer dizer retirar aquilo que é negativo, né? Você eliminar alguns elementos que ainda estão presos ao seu corpo, algumas cascas, né, da alma, para que você possa então fluir para o caminho do pleroma, certo? Então, a ignorância da humanidade caída sobre a sua própria origem e natureza divina descrita através de várias maneiras, como o aprisionamento da matéria na escuridão ou purgatório, bem como o sono do esquecimento. Tá? A revelação do pleroma pode parecer tanto como libertação da prisão, como despertar do sono, e como lembrança do estado anterior. Nos apócrifos, o corpo de João é o local de prisão. E o Salvador diz, eu sou a memória do pleroma. Né? Como interpretação da alma, né? Piste Sofia descreve a libertação da parte feminina da alma, do seu aprisionamento na matéria. Em ambos os casos, o arrependimento precede a salvação. Na Piste Sofia, assume a forma, né, de hinos de louvor e oração dirigidos à luz, buscando a iluminação e restituindo-a ao seu devido lugar no pleroma. Tá? A entrada da alma ressuscitada no pleroma, ou a restauração do pleroma como um todo, parece restauração do estado original da unidade. Tá? Porque o que é que, em tese, nós estamos buscando é a união com Deus, é a deificação, é para que o Pai incógnito esteja em nós e nós nele. Tá? Certo? Primeiramente, aquela parte da humanidade que é salva se manifesta como um só corpo. É como os membros do corpo da igreja, que é o corpo de um ser humano perfeito. Quando a humanidade se manifestou como um corpo sonoro, houve uma restauração no pleroma. A reunião da humanidade espiritual sob forma de um só corpo é também comparada a uma cerimônia de casamento, onde o Salvador se une à sua noiva, que é a igreja. Neste caso, vários estudos indicam um casamento que liga o Logos formador, tá? de forma com o universo material ou Sofia. Tá? Na verdade, é o casamento do Cristo com Sofia, para poder fazer a restauração da humanidade, reparar o erro cometido. Certo? Então, assim, porque, claro, Jesus veio à Terra também para fazer o resgate da Sofia. Tá? Por quê? Porque a parte da Sofia está em nós. Né? Então, ela só será plena na medida em que todos nós
estivermos reunidos. Né? Ok? Assim, em Irineu, o mapa do primeiro casamento é descrito como todo o pleroma e o casal como o Salvador que veio de todos os aeões e Sofia, o aeon caído. Segundo Hipólito, Sofia, a mãe de todos os seres vivos, foi salva precisamente pelo seu companheiro. O fruto reunido do pleroma, tá? No nível individual, a salvação da parte feminina da alma, né? Pela parte masculina descrita na interpretação da alma. A alma de uma mulher é um corpo material e é retratada como uma prostituta que foi privada da sua inocência durante a vida anterior com o pai, lá no pleroma. A memória de sua verdadeira natureza e o seu desejo de restauração estão escritos no pleroma, no lugar onde ela, como uma noiva, antecipa o demônio do seu antecipa o demônio do seu casamento, que é o mensageiro do pai. Somente depois, tá, do seu arrependimento é que o casamento acontece. Então, vocês vão observar uma coisa muito interessante, pessoal, que vocês vão ver bastante falar sobre a volta de Jesus. Que quando se fala da volta de Jesus, sempre se diz que Jesus vem para buscar quem? A igreja. A igreja, pessoal, nada mais é do que o símbolo que a igreja ela é a contraparte do antropos. Então, vejam bem como é a coisa. Cristo tem uma noiva. Quem é a noiva? A igreja. Mas a igreja é a personificação da Sofia. Ok? Então, a igreja é um ente. É por isso que as pessoas, por não entenderem esses elementos, e tem gente que tem preconceito contra tudo e contra todos, aí, meu irmão, a pessoa inventa um monte de história gnóstica que não reproduz o gnosticismo cristão. Tá? É por isso que nós somos chamados a despertar, a termos a gnose. Por quê? Porque, meus queridos, nesse período de tempo que nós estamos vivendo, que se chama a noosfera, a era do espírito, é a era de maior conhecimento, de maior avanço do conhecimento humano, principalmente do ponto de vista metafísico. Porque então nós estamos sendo preparados, querido, preparados. Né? Preparado para quê, Robson? Estamos sendo preparados para, em algum momento da história, tudo ser renovado. E não haja mais treva, mas somente luz. E será o momento em que definitivamente o mal será destruído. Tá? Mas para isso, Jesus disse bem claro: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês têm que brilhar. Não se acende uma luz para escondê-la debaixo da cama, mas para se botar num lugar mais alto para iluminar toda a casa. Eu não sei como as pessoas que dizem que são iluminadas, que são despertas, que são não sei o quê, continuam muitas vezes agindo e praticando atos de maldade. Tem gente aprendendo sabedoria, tá? Para mexer com runas, para magia, tá? Para magia, para prejudicar às vezes até o próximo, ou para desfrutar dos seus próprios egoísmos, né?
Então é lamentável que hoje nós tenhamos pessoas que estão deturpando completamente a gnose para satisfazer seus próprios caprichos pessoais, né? Então, a condição daqueles que renasceram no pleroma é descrita no Evangelho da Verdade. Como é que o Evangelho da Verdade diz aqui? Tá? O que o Evangelho da Verdade diz? Vamos observar aqui. O que o Evangelho da Verdade diz? Ele diz, eles, aqui ó, vou grifar, eles descansam naquele que está morto, não se esforçando e não se envolvendo na busca da verdade. Eles estão no Pai, sendo perfeitos, sendo indivisíveis no bem, não sendo de forma alguma incompletos em nada. Tá? Podidonce, o tema, relação no qual a ideia do pleroma é especialmente relevante, é o tema da alma humana e suas etapas de desenvolvimento. O gnosticismo vê a alma como uma entidade com inúmeras facetas potenciais e no centro do qual está o eu desconhecido, o Pai. Na verdade, a alma, para os gnósticos, pessoal, não tem faceta nenhuma. A alma é parte do demiurgo. Porque quando o demiurgo criou os humanos, criou seres puramente psíquicos. Tá? É um engano as pessoas confundirem espírito com alma. Não tem absolutamente nada a ver. E eu já fiz vídeos falando sobre isso. A alma faz parte do corpo, acabou a história. Parem com essa bobagem de dizer que a alma se salva, que você tem a alma tem o poder da imortalidade. Isso é tolice, isso é invenção de Arconte. O único poder capaz de fazer você sobreviver à morte se chama espírito, quando fusionado com a sua centelha divina. Do contrário, não adianta. Se você não tiver o espírito desacordado, a sua alma e o seu corpo vão perecer. Entendeu? Não adianta ficarem por aí querendo inventar chifre, botando chifre em cavalo, né? Então, o pleroma carrega conceito de unidade e pluralidade, não vazio, não defeito. O conceito de algo faltando segue, né? Assim, a ideia de pleroma carrega a ideia tanto da pessoa humana quanto da igreja humanidade, como de todos os indivisíveis que se relacionam com o seu ser interior. Na era pré-científica, o conhecimento da alma estava incluído na religião. Tá? Então, volto a dizer, as pessoas... Aqui, o escritor, ele fala muito de alma, confundindo alma com espírito. Pleroma também é encontrado nos textos significativos do Novo Testamento. Por exemplo, no Evangelho de João, ele diz assim, e da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Está logo no início do prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Dele, de Jesus, nós recebemos da sua plenitude, do seu pleroma, nós recebemos graça sobre graça. Aqui, aliás, plenitude, pleroma, tem a conotação cosmológica óbvia, não de uma conotação teológica abstrata, como muitos fragmentos do Novo Testamento. Nesse contexto, por exemplo, a tal Helena dizia a Helena Blavatsky a seus alunos, vê comentários sobre o Evangelho de João, fragmentos da verdade oculta na página 204, página 813, orientando-se como sempre no esoterismo hindu,
como ponte de partida, porque ela era mais hinduísta do que qualquer outra coisa, a Blavatsky, né? Observam que o Pleroma deveria ser distinto de Mula Prakti, né? Pleroma está manifestação infinita, enquanto Jagati Loni, o ovo de ouro, nenhuma abstração, tá? Assim, Pleroma olha só a coisa aqui, ó. Como ressoa a coisa, Pleroma e Caos. Assim, a família Caos dos textos gnósticos é apenas um reflexo inferior e imperfeito do próprio Pleroma, evidente, tá? E eu já falei isso. É interessante neste contexto que o caos inferior também não seja descrito em nenhum lugar destes textos, tal como o próprio Pleroma, considerado não estruturalmente, mas como um todo, ok? Então, isso aqui tudo já é a base de referência. Veja, a Helena Blavatsky, ela foi muito ligada ao hinduísmo, às crenças hindu, então ela confunde coisas do gnosticismo com coisas do hinduísmo e por aí vai, e faz um mingau de angu que poucas pessoas conseguem entender a doutrina secreta. E eu não sei se tem, deve ter, mas eu não conheço ninguém que tenha lido aquele livro todinho. Tá? Por quê? Porque ela pegou várias ideias, ela dizia que conversava com mestres espirituais, então eles vinham e diziam, enfim, tá? Eu só sei que eu particularmente não tenho muita simpatia pela teosofia, porque vejo a teosofia trazendo ideias, muitas vezes, de supremacia. Tá? Vamos lembrar que o homem do bigodinho, ele usou muito dessa coisa da supremacia branca, ariana, baseado em escritos ocultistas da Blavatsky. Tá? Então tenhamos muito cuidado, porque tem gente que costuma querer misturar as ideias gnósticas com as ideias teosóficas, e isso muitas vezes não é correto. Nem sempre. Os gnósticos surgiram muito antes da Blavatsky. A Blavatsky nunca teve conhecimento dos documentos gnósticos, pessoal. Nunca ela teve na mão nenhum escrito gnóstico. Nenhum evangelho, nenhum texto de Nag Hammadi foi passado para ela. Tudo que ela tinha era informações a respeito desses evangelhos que já estavam na Bíblia. Nada mais além disso. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque esse negócio de ocultismo, esoterismo, diríamos espiritualismo, hermetismo, apesar de serem coisas que eu não estou aqui para dizer que não são coisas, mas, por exemplo, eu leio esse livro aqui, mas, sinceramente, tem pessoas que tentam, né, se esforçam para casar estas ideias com as ideias gnósticas. Daí é preciso ter muito cuidado com relação a isso, tá? Porque a gnose cristã, ela tem uma visão completamente diferenciada. Ela foi fabricada nos moldes dos judeus helenistas, dos judeus de Alexandria, né? E do conhecimento que eles tinham de determinadas filosofias platônicas, até mesmo do nosso amigo, não é o Damásio, né? Deixa eu ver aqui o nome dele só para a gente ver, né? Do Plotino, né? Do Plotino. Então, vocês imaginam que o Plotino tinha determinadas ideias que até hoje ainda estão sendo
divulgadas. Por quê? Porque o Plotino queria, não é, realmente mostrar, ele foi em busca, o Damasio também, do inefável, das respostas, etc. É do jogo, da filosofia fazê-lo. Tá? Mas é preciso a gente entender que a gnose cristã exige de nós que a gente tenha um coração muito aberto, muito simples, para receber a iluminação, fazer com que a fusão do nosso espírito com a nossa centelha divina e isso possa dominar todo o nosso ser e a gente volte a ser uma unidade e não um ser fragmentado. Tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.